Marcelo Bognoli, vamos aos detalhes dessa história. Pois não, Bognoli? Exatamente, Chico. Essa mãe moradora ali do Jardim Adalberto Roxo, realmente uma situação traumática. Ela com 73 anos tem uma medida protetiva contra seu filho de 41 anos. Imagina a que ponto e o que já aconteceu na vida dessa mulher para que ela precisasse solicitar uma medida protetiva contra seu filho. Pois bem, ele, usuário de drogas, invadiu a casa da vítima ontem, atrás de dinheiro, é claro, para consumo de entorpecentes. Familiares acionaram a polícia militar e a polícia encontrou o indivíduo a 20 metros da casa, ou seja, descumprindo a medida protetiva e também, depois do depoimento da mulher, confirmado que ele teria invadido a residência. Ele foi levado para o plantão policial, onde foi preso em flagrante por descumprimento dessa medida protetiva e foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Mas aí fica essa situação, né, Chico? Filho de 41 anos e uma idosa de 73 anos sem pais nesse final de ano. É com vocês aí no estúdio. Marcelo Bognoli, imagine só, a mãe a que ponto chegou, né? Tem que, na verdade, recorrer à justiça, ao Poder Judiciário, por uma medida protetiva, se proteger do próprio filho, que ela carregou na barriga por muito tempo, né? E que cuidou, que criou e que hoje o marmanjo está com mais de 40 anos e ameaça uma senhora de 73, por causa das drogas. Porque ele não consegue alimentar o seu vício e se sente no direito de invadir a residência da mãe e exigir dinheiro. E aí, muitas vezes, quando a gente participa de debates, há quem diga, não, mas se flexibilizar o entorpecente, a maconha, você vai desestruturar o crime organizado. Eu não acredito nessa possibilidade. Porque esse indivíduo que invadiu a casa da mãe, Fernanda, ele vai... A boca de fumo, popularmente conhecida no meio criminoso, ele vai à venda de drogas na periferia, que não será tributada pelo Estado, para comprar, para alimentar o seu vício. Então eu não posso ser favorável a isso. Eu não posso ser favorável à liberação de algo que é ruim, que gera problema, que corrói a estrutura familiar, a estrutura da sociedade. Mas eu quero ouvir a mesa. Pois não, Fernanda? Eu discordo um pouquinho de você, né? Porque, primeiro, é muito triste. A gente sabe que a gente está numa epidemia onde não só essa pessoa de 41 anos, mas jovens, crianças, estão no uso de entorpecente. E aí, desse uso de entorpecente, o mais comum é o crack. E o crack, sim, ele traz um distúrbio psíquico e aí traz doenças psiquiátricas agressivas, né? E que são um problema. Então, para mim, hoje, não é um problema policial, é um problema de saúde pública, um problema social e, como você disse, e a gente tem que atacar na raiz. Enquanto nós, e isso há décadas, eu estou formada há 30 anos, nós discutimos isso, pelo menos eu há 30 anos. Enquanto nós não tivermos políticas públicas sérias, a gente não vai inibir. E não vai ser proibindo ou liberando a maconha, porque a maconha eu nunca ouvi durante esse período todo de violência sexual, violência de mulher, pessoas que fumaram maconha e agrediram alguém. Eu ouço, sim, o crack, o álcool. Essas pessoas, em virtude dessa droga, elas são agressivas. Fernanda, mas dificilmente o usuário começa pelo crack. Tem um processo. É como o adolescente, ele não começa ingerindo o álcool no sentido de beber a cachaça, por exemplo, que é mais forte. Ele começa com uma bebida mais leve, depois ele vai para a cerveja, da cerveja ele vai para uma bebida que tem um teor alcoólico maior. Nas drogas ilícitas também, ele não começa com o crack. Ou você tem algum exemplo de alguém que começou já usando a pedra de crack? Ele começa pela maconha. A maconha é uma porta de entrada. Eu acho que isso não é regra. A gente sabe que tem pessoas que têm essa evolução, mas não é regra. Eu conheço pessoas que foram direto para cocaína. Quiçá ainda nós temos heroína, se vocês não sabem, dentro do mercado. Nós temos o LSD, nós temos as balas que estão dentro das festas raves. Então, assim, não dá pra gente dizer que é o crescente da maconha. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que fumam maconha e não saem da maconha. Mas como que você me convence que se nós temos o álcool, que é uma droga liberada e que a gente sabe que faz muito mal para a saúde de quem consome o álcool e também para a estrutura familiar e para a sociedade, que talvez a gente tenha que abrir um debate para proibir ou reduzir a circulação do álcool, como, por exemplo, do cigarro no meio social, como que você me convence que liberando a maconha vai reduzir o problema exatamente dessas estruturas da sociedade que nós estamos vendo sendo corroídas por quem é viciado, seja na cocaína, no crack ou na heroína? Na verdade, nós temos experiências como um dos países, como em Praga,
Nós temos Praga, é uma cidade que tem liberado, nós temos na Holanda, a gente tem alguns países, os Estados Unidos já está liberado, você vai para Las Vegas, vai para Miami, enfim, Nova York, já estão liberados. Claro que não drogas pesadas, mas dentro do uso medicinal e uso próprio da cannabis ativa, mas como ela é taxada, o que acontece? Isso volta e reverte para políticas públicas. Mas nós temos que ter um controle, Chico. E aí eu tenho que ser muito honesta com você, que a gente no Brasil, não sei se nós temos essa estrutura de controle para que a gente possa fazer isso. E eu acho que a gente tem que abrir o debate e dizer, pode fazer? Pode, mas como faremos? Como é que será esse controle? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque eu volto a dizer, sem saúde pública e sem a questão de políticas públicas sociais, é realmente difícil. E eu não estou falando do uso do canabidiol enquanto remédio, nós estamos falando da liberação da maconha para uso próprio. Pois não, Maria, tem algum comentário? Sim. De experiência própria, Chico, devo relatar aqui para você que o primeiro contato com drogas que eu tive foi a maconha. Não que eu tenha usado drogas, mas que eu tive amigos que utilizavam droga no meu ciclo social. Né? Então, o meu primeiro contato realmente foi ver como é que era, né? A maconha, como que as pessoas fumavam maconha. Então, essa experiência, gente, talvez a maioria. Exatamente. Então, esse foi o primeiro contato. Depois, na faculdade, aí eu soube de outras drogas, né? Então, já cheguei em festas, vi pessoas cheirando cocaína, né? Então, assim, porque a droga, ela está presente, sim, no nosso convívio, né? Essa é uma realidade que a gente vive, infelizmente, aqui nós temos que falar. Mas o que eu acho que não devemos flexibilizar as drogas de maneira alguma. A Fernanda aqui até trouxe a questão da Califórnia, né, que liberou o uso de drogas e, se eu não me engano, já proibiu. Mas o que eu me lembro é que os usuários saíram para as ruas e houve um problema muito grande de segurança e saúde pública em função dessa liberação. Então, é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque realmente as drogas, elas desorganizam as sociedades, né? As pessoas começam a cometer crimes porque não há controle. A pessoa começa a utilizar drogas e ela perde completamente o controle, né? Tanto que a gente vê a situação dessa senhora, por exemplo, que é uma senhora de 73 anos que tem que entrar com uma medida protetiva contra o próprio filho. Né? Então, quer dizer, esse homem de 43 anos, né, que é o filho dela, ele está completamente descontrolado, ele já não sabe mais o que ele está fazendo, né? E deve estar cometendo crimes por aí, né? Porque para sustentar o próprio vício, ele começa a cometer crimes. E é isso também o que acontece na Cracolândia, aqui no Brasil. E o próprio Derrite fala, né, ele já disse, né, que é o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, ele falou em algumas entrevistas que o tráfico é a mãe de todos os crimes. Então, o que acontece? A pessoa começa a utilizar drogas, vários tipos, né, de entorpecentes, e em função disso, passa a cometer crimes. Então, a Cracolândia hoje, ela gera bilhões de dólares, mas bilhões de dólares, que são justamente as pessoas que estão pelas ruas cometendo crimes para conseguir dinheiro para sustentar o seu vício. Então, a gente convive um problema muito grande aqui, né? Tanto de saúde pública quanto de segurança pública em função das drogas. Então, na minha opinião, é que não tem que flexibilizar de maneira alguma. Na verdade, tem que restringir ainda mais, e a polícia tem que fechar as fronteiras, tem que ter um cerceamento, né, tem que acabar, de fato, né, tem que ter políticas públicas e de segurança para acabar com a venda, com o tráfico de drogas no nosso país. Rapidamente, Rodolfo, por favor. A minha observação em relação ao uso de drogas, a gente precisa avaliar bem essa questão, porque, claro, todo tipo de droga, ela agride aquilo que é a identidade da pessoa, que é a pessoa como ela é, que é o ser da pessoa. E toda droga, seja ela qual for, e aqui eu estou colocando todas as drogas, todas, sem exceção, do álcool, a cocaína, a maconha, o cigarro, o tabaco, o tabagismo, etc. A pessoa fica dependente desse vício, seja ele qual for. A pornografia é um vício. O jogo é um vício, também se tornam drogas. Então, tudo aquilo que causa dependência do ser humano, tudo aquilo que escraviza o ser humano a alguma dependência, precisa ser interpretado, essa dependência, melhor dizendo, ela precisa ser interpretada de uma maneira muito mais ampla e muito mais profunda. Eu acho que quando nós levamos o debate para pode, não pode, libera, não libera,
a gente empobrece aquilo que é o centro do debate, que é o próprio ser humano, que é a própria família, que são aqueles que estão em volta, e aí nós podemos puxar, né, várias reflexões a partir dessa realidade. Então, se nós não damos conta de segurar certas situações, por exemplo, como a bebida, a cerveja e outras bebidas que são comercializadas ilegalmente nos bares, nas esquinas, aí os adolescentes conseguem comprar uma latinha de cerveja. Como que nós vamos conseguir controlar situações tão exigentes como a liberação da maconha para uso pessoal e tantas outras coisas? Além disso, tem a questão da estrutura da saúde pública, porque se essa pessoa ficar doente, ela vai para onde? Para o Serviço Público de Saúde. Serviço Público de Saúde, então, que já está estrangulado no nosso país. Então, assim, por que eu sou contra a vários tipos de drogas, de todo modo, de tudo, não é? Como, por exemplo, a dependência que eu já disse, do tabaco. O tabagismo acaba com a pessoa, desfigura a pessoa. Ela perde a sua dignidade de ser gente. A pessoa que consome bebida alcoólica, ela se desfigura. Eu sempre faço um exercício muito simples. Pega a fotografia de uma pessoa antes de fumar e pega depois de 30 anos. Pega o que ela era antes de 30 e pega depois de 30. Pega uma pessoa antes de entrar no vício do álcool e pega ela 30 anos depois, bebendo todos os dias, chegando alcoolizada em casa e etc. Então, todo tipo de droga faz a pessoa que consome escrava da sua própria dependência. Isso desfigura o ser humano, isso agride a liberdade do ser humano, porque ele deixa de ser livre para se tornar escravo, dependente de algo que a princípio ele acha que controle para quando quer, mas que no fundo ele vai se escravizando cada vez mais e mais, perdendo a sua liberdade e também fazendo com que todas as outras pessoas parem tudo na vida para cuidar daquela pessoa.